Cheguei! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse lugar. E hoje eu quero te ensinar quais são os tipos de memória. Basicamente existem dois tipos e vai ser um vídeo bem objetivo e é só porque eu quero que você entenda, porque como eu sei que as pessoas daqui desse canal querem desenvolver várias habilidades e vários conhecimentos em várias áreas distintas, eu quero te explicar os dois tipos de memória porque muitas vezes você vai passar um dia inteiro estimulando as suas memórias es- do tipo 1. Não vou falar o nome agora. Você quer passar o dia inteiro as memórias do tipo 1. Aí quando o dia acaba, quando tá chegando no final do dia, você deveria estimular a sua memória do tipo 2. Porque a memória do tipo 2 ela não foi estimulada, ela não tá tão cansada ainda. Só que você não sabe da existência desses tipos de memória. Então, pela lógica, você só vai fluindo e seguindo a vida. Eu não quero que você seja assim, eu quero que você seja intencional, eu quero que você tome decisões inteligentes. Então, a partir do momento que você sabe que precisa tomar essas decisões e eu sei como te ensinar, por que eu não te ensinaria, não é mesmo? Então vamos lá. A memória, ela funciona num componente elétrico. É um circuito elétrico que você tem no teu corpo. É literalmente um circuito elétrico que fica aqui, ó, na cachola. Tem outro que fica aqui no peito, se chama coração, não sei se você conhece esse órgão, é um órgão bem pouco conhecido, mas enfim, eu quero falar do da cachola aqui, eu quero falar do cérebro. Ela funciona literalmente como se fosse um circuito elétrico. Então eu quero que você imagine um eletricista. E aí esse eletricista, ele vai dar um choque num lugar específico. Quando ele der esse choque, imagina que ele tá com um cabo assim, grandão, um cabo de aço. Aí ele deu um choque, bum, multiplicou o cabo de aço, ficou com dois cabos de aço agora. Agora ele vai dar mais um choque, blau, vai dar um terceiro, caraca, três bagulho de aço agora na minha mão, já começa a ficar pesado, já não consigo mais levantar com tanta frequência. Agora eu vou dar um super choque. Bau! Deu um choque, irmão, virou um cabo de aço gigantesco, um trambolho. Esse trambolho se chama trauma. A tua memória ela funciona de uma forma emocional. Por que você acha que eu fiquei igual um idiota fingindo que estava segurando cabo de aço aqui? Porque eu quero que você aprenda como é que o teu cérebro funciona. E tem uma frase que se eu só. Eu poderia só falar essa frase. Olha essa frase que é do Bear. Do Bear, é o nome do pesquisador. Neurônios que se ativam juntos se fortalecem juntos. Memorizou? Provavelmente não, porque o nosso cérebro ele não é tão bom em memorizar detalhes semânticos. Detalhes semânticos. É, isso mesmo. Detalhes semânticos. Se você quiser anotar em algum lugar, você pode anotar. Mas você vai lembrar porque eu vou repetir essa palavra propositalmente várias vezes ao longo do vídeo. Basicamente, o teu cérebro ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um circuito elétrico e toda vez que esse circuito elétrico se ativa, a parada se ativa de novo. Só que dependendo da emoção que você está sentindo e da força da emoção que você está sentindo, a parada se fortifica muito. Então a tua memória, que ela foi criada a partir de um choquezinho elétrico e ela é pequenininha, ela é o detalhe semântico da frase que eu falei. Repete aí a frase que eu falei. Talvez você não lembre. Se você lembrar, meus parabéns, a tua memória de trabalho é muito boa. Mas talvez você não lembre. E se você não lembrar, tá tudo certo. Por quê? Porque a memória, ela não funciona só com base em emoções e circuitos elétricos. Lembra que eu falei, isso se chama trauma quando o cabo ficou gigantesco? É porque o impacto emocional de um trauma, ele é muito grande. Então, abre como se fosse um trambolho no teu cérebro. Irmão, pô, literalmente assim, uma camada neural muito bem sedimentada. E isso se chama camada sedimentar de experiência. São os neurônios se fortalecendo conforme você vive a vida e interage com o mundo. Beleza? Por que é importante você saber disso? Porque a partir de agora você sabe como é que as memórias se formam. Então, como é que elas se formam? Neurônios que se ativam juntos se fortalecem juntos. Quanto mais você ativa um circuito neural, mais ele se fortalece. Em outras palavras, quanto mais eu executo uma ação ou recebo uma informação, mais ela se fortalece. A segunda coisa que você tem que saber é que o teu conhecimento prévio dita a velocidade que você vai reter aquela informação. Se você já tem um conhecimento prévio básico de biologia, você obviamente vai conseguir é, aprender coisas de biologia com muito mais facilidade. Por isso que eu recomendo que você comece aprendendo pelos conceitos, porque quando você começa a aprender por conceitos, você começa a estruturar a base de uma pirâmide. E estruturando a base da pirâmide, fica muito mais fácil construir uma pirâmide maior. Beleza? Ok, entendemos isso. Entendemos o que então? Entendemos como é que funciona a memória da forma mais básica possível e entendemos que o conhecimento prévio dita a velocidade que você vai reter conhecimento. Agora a pergunta é: como é que a memória funciona na prática, Júlio? Como que eu aprendo e como que eu sei o que eu devo estimular? Primeiro de tudo, vamos dizer que a tua memória ela tem duas subdivisões e cada uma dessas duas subdivisões se divide em mais duas ou três subdivisões. Então vamos falar da primeira? A primeira é a memória semântica. É a memória que ela vai retratar
basicamente você vai ter duas subdivisões nela. Então a memória semântica, ela vai tratar detalhes semânticos, então ela vai ser a memória que é responsável por você lembrar de números, responsável por você lembrar de palavras, responsável por você lembrar de nomes, e tem a memória episódica. A memória episódica, ela nada mais é do que você lembrar de uma situação, de você lembrar de um episódio mesmo. Imagina que você está lembrando do episódio de uma série. Então, a memória semântica fala sobre detalhes semânticos. A memória episódica, ela fala sobre episódios. E essa memória, ela tende a ter um conhecimento mais rápido, só que dura menos. Esse conhecimento, o conhecimento da memória semântica, ele é como se fosse pólvora. Você consegue ele com muita facilidade, só que você tem que gastar, senão vai ficar úmido. E o que seria o gastar? Seria você ensinar para alguém, seria você transcrever aquele conteúdo só usando a tua cabeça, porque é importante você saber que quanto mais difícil for a evocação da memória, maior é a sinalização neuronal que você vai ter. Ou seja, você vai lembrar de muito mais se você gastar muito mais energia. Isso é muito importante você saber. E o mais importante de você saber é que existem na verdade existem 4 níveis, né? O nível 0 é quando você nem lembra da memória, você nem consegue lembrar. O nível 3, pô, 0 por 3 é complicado, né? Ou você faz 4, 3, 2, 1, ou você faz 0, 1, 2, 3. Vamos fazer 0, 1, 2, 3. O nível 0 é quando eu não consigo lembrar da matéria, então eu preciso reassistir a aula. O nível 1 é quando eu começo a ler o conteúdo e lembrar do conteúdo, mas eu não consigo lembrar de mais. Eu só consigo lembrar apenas o que eu tô lendo, entende? Então, tipo assim, eu tenho 5 informações naquele papel. Quando eu leio o número 5, eu lembro, pô, memória episódica surgiu. Evoquei a memória episódica. Lembrei do professor ensinando. Beleza. Putz, não lembro mais nada. Tá bom, então vou ler o número 2. Pô, li o número 2. Ah, beleza, lembrei do professor ensinando de novo. Memória episódica, evoquei. A gente considera que se você não consegue evocar uma memória, você não aprendeu. Então é muito importante que você consiga aplicar nesses 2 últimos níveis. O nível 2 é o nível de você lembrar a partir de dicas. Então, ao invés de eu ler e tá escrito literalmente o que o professor disse, tem uma dica do que o professor pode ter dito. E aí eu tenho que lembrar daquilo sozinho. Tem uma aula já sobre isso, sobre como é que você pode usar isso a seu favor, na aula Como Usar Caderno. É só você pesquisar, tá aí no canal, já tá postado. E aí, o nível 1, o melhor nível, o nível Master Blaster, o nível dominei o conteúdo, sei a parada toda, é basicamente, eu não preciso de dica, eu consigo evocar tudo de cabeça, eu sou brabo. Esse é o nível que todo mundo está buscando de fluidez de conteúdo, só qual que é o problema desse nível? Como ele é muito energético, você tem muita preguiça de fazer. Então você não quer raciocinar, você não quer ficar pensando, você não quer, tipo assim, pô, esses dias atrás eu tava revisando alguns conteúdos sobre o comportamento anômalo da água. Tipo, cara, eu não quero te falar em quantos graus a água tem um comportamento anômalo, eu não quero falar sobre equilíbrio térmico, eu não quero, tipo, eu não quero falar sobre essas coisas, porque é chato, eu já sei, eu já falei várias vezes, e eu sei que vai gastar energia, mas se eu não gasto essa energia, meu cérebro não entende que isso é útil. Então você precisa fazer, você precisa gastar essa energia, entendeu? É assim que se aprende as coisas semânticas. Agora, do outro lado, eu tô chamando essas memórias de memórias semânticas, né? O nome dessas memórias são memórias explícitas. Então, a memória semântica e a memória episódica são categorias, subcategorias da categoria da memória explícita. E sabe por que, que o nome dela é explícita? Porque eu consigo te provar que eu sei. Eu não preciso de um. Se eu quiser te provar que eu sei tocar violão, eu preciso pegar um violão. Porque senão eu só tô provando o quê? Que eu tenho conhecimentos a respeito do violão. Então eu chego pra você e falo assim, cara, eu sei. Péssimo exemplo que eu usei, cara. Violão é osso, eu não sei tocar violão. Então vamos pegar o exemplo de jogar xadrez. Eu chego pra você e falo, mano, eu sei jogar xadrez. Eu sei, tá? Eu sei que o cavalo se move em L, eu sei que o peão pode andar 2 casas no primeiro movimento e só uma casa dali em diante, eu sei que o peão pode andar uma casa andando em diagonal se ele capturar uma peça nesse processo, eu sei que o bispo se move só na diagonal. Tá, Júlio, mas peraí, você não tá me provando que você sabe jogar xadrez, você tá me provando que você sabe o movimento das peças. Exatamente. Exatamente. Isso é uma memória explícita. Eu não preciso de elemento nenhum para te provar que eu sei, eu só preciso verbalizar. E aí existe a memória implícita. O que é a memória implícita? A memória implícita ela tem dois tipos de memória. Tem a memória mecânica e tem a memória emocional, que a gente chama de memória condicionada. E caramba, velho, eu tô surpreso. Eu literalmente no roteiro só tá escrito assim, os tipos de memória. E eu tô conseguindo evocar todas as memórias do livro que eu li. Eu sabia que eu sabia, mas eu não sabia que ia ser tão fácil.
Basicamente, a memória implícita, ela é num todo uma memória muito mais difícil de você esquecer. Então, olha só a diferença. A memória explícita, que tem a memória episódica e a memória semântica, a memória explícita, ela tem uma alta facilidade. É muito rápido a retenção, mas é muito rápido a exclusão. A outra é o contrário. É muito demorada a retenção, demora para você pegar, mas é muito rápida a exclusão. Não, perdão, mas é muito demorada a exclusão. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo prático. Digamos que eu queira tocar violão. Aí eu chego pra você e falo assim: você tem que memorizar essa música aqui. Cara, pra você memorizar a música, não vai ser tão difícil. Você vai cantando assim. Memorizei, beleza. Então, a partir de agora, essa memória ela tá salva. Se eu não revisar ela, ela vai embora. Mas se eu revisar, ela fica e ela fica para sempre. Agora, do outro lado, a gente tem a memória implícita, que é quando eu vou tocar. Então eu vou puxar aqui, ó, putz, não consigo encaixar o acorde. E aí na primeira vez eu vou devagar, na segunda eu vou devagar também, na terceira eu vou devagar também, na quinta vez eu já tenho a sensação de que eu não tô mais estimulando nada. Porque caramba, eu não consigo pegar o acorde. É assim que uma memória implícita funciona. E aí, claro, existe a memória implícita condicionada, que é o quê? A memória implícita mecânica, ela é uma memória que você conscientemente está estimulando em você. A memória implícita condicionada é quando o teu ambiente condiciona as emoções que você vai sentir a partir de uma memória. Um exemplo prático, lembra do trauma que a gente falou lá? Tem gente que tem trauma de dirigir. Por quê? Ele chegou na aula da autoescola, o instrutor foi um desgraçado com ele na hora da autoescola. E aí essa pessoa, ela gerou um rombo de uma memória implícita. E agora toda vez que ela pega o carro, ela tem um pico de ansiedade. Recentemente eu contei para vocês a história do dia que eu bati o carro, né? Se você tá vendo os vídeos ali com frequência, você sabe. Eu não vou entrar em detalhes porque senão vamos perder muito tempo aqui. E a partir desse momento, o momento esse que eu bati o carro, eu passei a ter uma ansiedade toda vez que eu parava na preferencial. Porque o meu cérebro me condicionou emocionalmente o ato de parar na preferencial como algo ruim, como algo perigoso. Outra coisa interessante é você saber o quê? É você saber que quando eu fui, quando eu comecei a criar confiança, o meu cérebro associou o ato de dirigir a se sentir confiante. Então, hoje em dia, toda vez que eu pego no volante para dirigir, eu começo a me sentir muito mais confiante. A mesma coisa acontece com um cara que virou faixa preta num esporte. Ele virou faixa preta de jiu-jitsu, a tendência é que ele de kimono se sinta mais confiante, porque ele condicionou o cérebro dele a se sentir confiante, porque ele já olhou e falou: "Poxa, aqui eu já ganhei tanta coisa, já ganhei de tanta gente que eu me considero bom". E isso tudo é inconsciente. Júlio, como é que eu faço para mudar essa sensação? Você vai ter que se expor ao erro, se expor ao acerto, se expor à parada várias e várias e repetidas vezes, até que essa memória seja recondicionada. E aí, por que eu falei disso? Porque foi feito um teste, e isso tem no livro do Ruiz Martins, Como Aprendemos. Foi feito um teste com um maluco onde ele tinha perdido a capacidade dele de constituir memórias explícitas. Isso significava que ele não lembrava de novas situações e ele não conseguia memorizar nomes e rostos. Porque o rosto vem da memória episódica, que é uma memória explícita. O nome vem da memória semântica, que é uma memória explícita. Então, ele não consegue. Lembra que eu falei que eu ia repetir várias vezes para você gravar isso na memória? A pergunta é: você vai gravar em qual memória? Quero que você me responda mentalmente. Beleza, espero que você tenha acertado. A resposta é na memória explícita. Aí, se você foi muito bravo, você respondeu na memória explícita semântica. Enfim, aí ele foi sujeito a vários testes e aí perceberam o quê? Ele pegou uma coordenação motora assim para fazer uma estrela de trás para frente e ele conseguiu aprender. Ou seja, ele não conseguia memorizar o nome da doutora, mas uma parada mó difícil de fazer com a mão ele conseguia fazer rapidão. O que isso significa? Isso significa que a memória explícita opera de um jeito diferente da memória implícita. Elas operam de maneiras diferentes. Ou seja, se eu passei o dia inteiro na faculdade, e eu falo isso porque é uma das coisas que eu vou fazer no ano que vem. Passei o dia inteiro na faculdade, passei lá me esforçando, memorizando várias coisas, guardando muita coisa na cabeça. Cheguei em casa. Cara, eu posso até revisar as paradas, mas por que antes eu não trabalho a memória implícita? Por que eu não vou tocar um piano, tocar um violão que é mais acessível, talvez? Jogar um jogo tipo Osso, já ouviu falar do Osso? Então, é uma memória implícita pura ali. Ou você acha que é tudo reflexo? Não é, cara.
da memória implícita. Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu não vou me cobrar de uma maneira burra, entende? Eu vou me cobrar, mas de uma maneira inteligente, pô. E o melhor de tudo, aí você descobre que aprender violão e desenvolver uma memória implícita faz com que a tua memória geral melhore. Assim como aprender uma memória explícita faz com que a tua memória geral melhore. Então, eu estou me estimulando só, se eu estou estimulando só a memória explícita, eu estou estimulando só 50% do meu cérebro, porque tem outros 50% que estão ali guardadinhos esperando para ser usados. Ou seja, eu recomendo do fundo do meu coração que você desenvolva essa parada, tá ligado? Chegou da aula, poxa, vai desenvolver a tua outra memória. Pelo menos por um tempo, até o teu cérebro relaxar, até o teu cérebro esfriar, e daí depois você volta para aprender a memória explícita. Outro exemplo de memória implícita que você pode desenvolver: jiu-jitsu, boxe, muay thai. Poxa, eu cansei de assim amassar no estudo para vestibular o dia inteiro, manhã e de tarde e às vezes até o início da noite. Chegou de noite, eu tenho memória implícita para trabalhar. Fui no treino de muay thai, fui no treino de boxe. E aí era interessante, porque meu professor ele tinha uma sequência brutal, assim, que era uma sequência de 14, 15 movimentos. E era, tipo assim, literalmente, você vai ficando mecânico, você vai fazendo aquele movimento de, ó, pá, 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 pá. Então, você tem que ter esse domínio de saber utilizar os dois parâmetros da tua memória ao mesmo tempo. Fechou? É basicamente isso. Se você quer aprender sobre memória e aprendizagem de um jeito muito mais profundo, é só você se inscrever na Academia Polímatas, que lá tem aula direto sobre isso. E o objetivo é justamente te ensinar a aprender para você aprender as mais derivadas coisas. Beleza? É nóis. Tamo junto. Até a próxima aula. E acima de tudo, lembre-se, vocês têm que estimular 100% do cérebro de vocês. Porque a tropa aqui é pesadíssima. Então a galera que vai te deixar para trás vai te deixar no chinelo se você não desenvolver essa parada. Dê o seu melhor, porque todo mundo aqui tá dando. Demorou? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo e contem comigo.